Só que isso nunca vai acontecer. Por um motivo muito simples. Coisas perfeitas só existem na imaginação. Não existem na vida real. Isso é pesado, né, cara? Não existem. Entende? O que a gente faz essa pessoa perceber isso, cara? Muda o contexto, faço ali o que fizer sentido pra que naquele momento eu esteja mais preparado. Isso é legal, cara. O que eu sinto, assim, que a galera... Que eu não percebia, hoje eu percebo, e hoje que a galera não percebe, é que essas mudanças, elas levam tempo também, né? Uhum. Não é a gente assistir um podcast aqui hoje, assistir uma aula, entender o que você tá falando, que nessa semana, na próxima semana, eu já vou ser mais... Já vou estar melhor nesse aspecto, né? Com certeza eu vou estar, mas ainda vou ter dificuldade. Demanda um tempo pro que nosso cérebro aprenda uma nova forma de agir, né? E aí entra de novo aquela questão, né, cara? Se eu tenho humildade e eu coloco ela em prática, o que eu considero que a humildade é como se fosse um pezinho de... um halter ali da academia. Não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você exercita. Você carrega. Você vai lá e usa ao teu favor para algum objetivo. Não é a coisa que a pessoa é. Por isso que eu não me considero um cara humilde. Tô longe de ser uma pessoa humilde. Mas eu preciso ficar atento, porque toda vez que eu não exercitei isso, eu tive problemas. E isso me lembra de eu preciso ter humildade. Então, quando eu tenho essa humildade... Por que você disse não é uma pessoa humilde, cara? Por isso, cara, porque meu conceito, ele passa muito por essa... O meu conceito, não, assim, o que eu tenho de algum repertório, de algumas influências, assim, de... Tem um livro legal aí que eu posso recomendar, que é o Tratado de Pequenas Virtudes, do André Comte Sponville, filósofo francês. E ele bate muito nessa tecla no livro, né? Sobre... É uma coisa que a gente não tem, né? A gente não carrega, a gente exercita. Isso já vem de outros filósofos. Mas acho que é uma pitadinha de tempero nessa questão de olhar para os meus erros com humildade. Em que sentido? Cara, eu não sou o único que tá errando. Eu não sou o único que vai ter dificuldade. Eu não sou especial por isso. Eu não sou incapaz porque eu não tô conseguindo. Quando eu tenho humildade, eu me cobro um pouco menos em relação a isso. Quem é você, cara, pra fazer tudo perfeito já logo de cara? Por que você acredita que você tem que fazer perfeito? Total. Todo mundo é um pouco narcisista, assim, né? Nesse aspecto. Por quê? Em qual momento da tua história de vida você aprendeu que você só tem valor quando você acerta? Quando foi isso? Isso é pesado, né, cara? Então, quando foi, cara? Que você aprendeu que você só tem valor enquanto ser humano quando você acerta. Que o sucesso é acertar. E não o esforço em direção ao acerto. Em direção a ter condições de tomar uma decisão mais assertiva da próxima vez, dependendo do contexto, porque aquilo que funcionou no momento, de repente não funciona mais depois. Buscar alimento mais calórico para você se regular funciona muito bem num contexto, mas depois talvez na vida adulta já não funciona mais. Isso é interessante também, né? Esses comportamentos... A função que esses comportamentos têm, em algum momento, deve ter sido importante pra gente ali, em algum aspecto. Sempre. Lembra disso. Pro cérebro, sempre. Se não tem função, se ele não teve função, ele não existe. O comportamento não existe sem função. Isso é anticientífico, tá? Você vai fazer um raio-x de qualquer comportamento, o mais bizarro que você possa imaginar, cara. Todos os mais bizarros que você possa imaginar. Sempre tiveram e estão tendo e sustentando uma função ao longo do tempo. Só que num momento aquela função até fazia sentido pro contexto, pode até fazer sentido, e depois já era. Depois começa a se mesclar com o quê? Ali com 5 anos, você se sentir um pouco melhor, talvez era legal, mas com 20, 24, você tem um objetivo de emagrecer, você tem um objetivo de ter mais autoestima. Você não tinha isso quando você tinha 5, 6 anos. Viver 120 anos. Você não estava pensando nisso. Exato. Você não estava pensando em praticamente nada. Você tinha ali aquilo, estava acessível, estava fácil, você experimentou e sentiu aquilo. Então, humildade, cara. Por que eu tenho que fazer perfeito?
O excesso de autocobrança tem um estudo de 2007. Isso não é algo recente, isso já tem tempo. Foi publicado na Universidade de Manchester, se eu não me engano. No Reino Unido tem muito estudo relacionado a bem-estar. E eles compararam 2 grupos. Um grupo que se autocriticava muito, pessoa que se cobrava muito, e outro grupo com baixos níveis de autocrítica, pelo menos do ponto de vista excessiva. Tá? Então vamos colocar assim, um grupo se critica acima do que seria assertivo e o outro grupo meio que se critica pouco, ou se critica ali de maneira um pouco mais assertiva. E colocaram imagens ali numa TV relacionadas a coisas boas, bondade, compaixão, imagens que são mais relaxantes. O grupo que se autocriticava mais considerava aquelas imagens ameaçadoras. O grupo que se criticava menos ou era mais assertivo considerava aquelas imagens de compaixão, de amor, de bondade. E aí vem a grande questão, tá, mas isso é meio estranho, né? É meio ilógico, como assim? Existe uma correlação entre pessoas que têm muita autocobrança, perfeccionismo, abro um parêntese. O perfeccionismo é um comportamento que é um fator de risco para episódios de compulsão alimentar. Se você vai lá no DSM, tá lá escrito, perfeccionismo. Que doideira, cara. Então, fecha parênteses. São pessoas que se cobram muito, cara. Tudo tem que ser perfeito. Eu tenho que acertar. Se eu não acertar, se eu comer um pedaço aqui, eu já estraguei tudo. Tem que comer todos 80. agora. Aí eu me regulo comendo tudo, porque eu estou me cobrando muito por ter feito isso. Esse grupo de pessoas que tem mais autocrítica e que se cobra muito, de novo, vamos colocar uma ressonância magnética funcional e vamos ver o que está rolando no cérebro. A amígdala dessas pessoas está assim, ó, gigantesca. O que a amígdala faz? Detecta perigo. Fuga, luta, ameaça. O mundo é um lugar ameaçador. O mundo é um lugar ruim. Uma amígdala hiperativa, ela faz o que com o órbito frontal? Aumenta a atividade do órbito frontal. Enquanto diminui a atividade do dorso lateral, que é a região do cérebro responsável por tomada de decisão no longo prazo. Por uma visão mais fria da situação, por uma análise mais fria. Uma avaliação mais, vamos chamar assim, de racional. Uhum. Diminui a atividade. A pessoa que se cobra muito passa por isso. É uma pessoa que normalmente tem uma correlação com insatisfação do corpo. Ela pode estar melhorando, não está satisfeita. Ela pode estar até com um físico legal, cara. Eu já atendi muita atleta, mulher. Tô falando aqui de 13% de gordura. Coisa que nem homem às vezes consegue chegar. Tinha uma gordurinha aqui na costela que tava perturbando o sono dela. Uma gordurinha na costela. Você pode tirar tudo dessa pessoa. Ela vai continuar se criticando. Nunca é o suficiente. Nunca tá satisfeita. Nunca se sente bem. Como que a gente faz essa pessoa perceber isso, cara? É uma boa pergunta. A primeira coisa que esses estudos mostram pra gente é ela reconhecer isso. Você tentar cultivar. Ela perceber que, não importa se eu perder isso aqui, não vai mudar nada, eu vou continuar me achando gordo, por exemplo. Pode ser. Ou não satisfeita, ou não. Às vezes ela nem tá considerando que ela tá mal, mas isso não tá sendo suficiente pra ela ter essa sensação de satisfação, de bem-estar. Cara, isso daqui já é suficiente, já é o bastante, me sinto bem. Então a autocrítica, por que eu iniciei isso, esse discurso? Porque na sociedade na qual a gente está inserido, isso cada vez é mais frequente, e as minhas estimativas é de que isso vai continuar acontecendo. A gente já nasce com um monte de demanda e tendo que ser perfeito e acertar tudo, e a relação que a gente muitas vezes tem com os adultos é essa. De que se você não fez a coisa certa, Punição. você é punido, a gente não recebe valor pelo esforço, por ter tentado fazer o melhor. Você vai pra escolinha, você vai pra escola, cara, se tu não tirar 10, se tu não tirar 9, se tu não isso, naquilo, se tu reprovar, eventualmente tu é um fracasso, tu é um lixo, tu não sei o quê, tu sofre bullying porque não é o mais inteligente da turma. Você tem que acertar, né? A única alternativa para você ser aceito no mundo é o quê? Acertar. Esse é o melhor. Só que isso nunca vai acontecer. Por um motivo muito simples.
Coisas perfeitas só existem na imaginação. Não existem na vida real. Não existem. Entende? Então não tenho como ficar satisfeito. Porque nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter um erro. Sempre vai ter uma falha. Mas existe um perfeito na medida do possível, né? Tipo, por exemplo, na minha opinião, o perfeito certo a se buscar é o melhor do melhor que eu consigo fazer. Isso é o perfeito de verdade. É o suficiente. O suficiente que eu consigo fazer. Que não é perfeito. Se você analisar friamente, você vai... Cara, eu podia ter isso e tal. Não é perfeito. Se eu pinto um quadro, por exemplo, mas aquele horas dei o meu melhor, suei ali em cima, mas chega um cara, tá horrível isso aqui, ó. Aí a perspectiva do outro já faz esse processo mudar. O mais interessante, o mais legal, que eu acho que tem que ficar de uma informação para abrir uma janela de oportunidade no pensamento, é de reconhecer que, cara, eu me cobro muito. Toda vez que eu erro, parece que eu desmotivo muito e eu não consigo mais fazer as coisas. Quando eu erro, eu sou 880. Aquela pessoa que diz que é 880. Que procrastina para começar algo, porque tem medo de errar. Às vezes, você que faz ali uma mentoria com a galera, o que a galera sente na hora de fazer um vídeo no YouTube? Ansiedade. Mas será que... O que as pessoas vão achar? O que é isso? E eu vou errar e tal e tal. Então, quando você tá num ambiente seguro, Lutz, quando você tá num ambiente seguro e você cresce num ambiente seguro, né, é muito mais provável que você tenha comportamentos mais flexíveis na vida adulta. Quando você cresce num ambiente seguro.